Bem, gente, boa tarde. Hoje é a nossa aula do dia 17, tá? E daí nós vamos falar na aula de hoje sobre as funções quadráticas, né? Recordando que a nossa última aula foi sobre a função afim. Vocês tinham uma lista de exercícios para me entregar, que foi a nossa primeira lista. Já resolveram os exercícios, eu já recebi exercícios de 20 alunos, mas ainda tenho 10 pendências. Então não esqueçam, gente, que toda atividade que a gente fizer vale ponto. É importante que vocês entreguem e qualquer problema que vocês tiverem, antes de encerrar o prazo de entrega, me avisem que a gente vai conversar e ver o que a gente pode fazer, tá bom? Então, vamos ver o que é a respeito de funções quadráticas. Como tem lá no nosso planejamento, nós dividimos em duas aulas, tá? Funções quadráticas, parte 1 e 2, para não ficar muito sobrecarregado, né? Nessa parte 1, agora nós vamos ver a definição, o gráfico dessa função, a concavidade e a forma canônica, certo? Qual é a definição, gente? Uma aplicação f de R em R, ou seja, uma função real, né? Como a gente já está tratando aí, a gente sabe que está trabalhando com funções reais, recebe o nome de função quadrática quando f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, assim, é muito familiar essa expressão aqui quando eu igualo ela a zero, né, gente? A nossa equação do segundo grau. Aqui nós temos que f de x, que é o nosso y, tá? É dado dessa maneira, tal que o a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Claro, né, gente? Porque se eu pegar essa função como ela está e eu fizer o a igual a zero, a nossa função passaria a ser bx mais c, certo? Ela sendo bx mais c, ela é uma função que nós já estudamos, correto? É a nossa função afim, né? E não a função quadrática, tá? Mas não há essa possibilidade, por isso eu vou apagar aqui, ó. Nosso primeiro exemplo de função quadrática que nós temos aqui é o que? F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, a gente pode até identificar o que nós chamamos de coeficientes aí, né? Quem são os nossos coeficientes? A, B e C. Tá? O nosso coeficiente A é igual a 2, o coeficiente B igual a 3 e o C igual a menos 2. No segundo exemplo, o A, que é o coeficiente de x ao quadrado, é menos 1. O B, que é o coeficiente de x, é 5. E o C, que é o termo independente que eu visualizo aí na minha função, ele é igual a 3, tá certo? E aí, eu podia colocar aqui mais um exemplo, para se a gente tivesse alguma dúvida. Será que eu poderia ter uma função assim, colocar 3x ao quadrado mais 2x? A questão é, será que essa é uma função quadrática, né? Não é só uma função, é uma função quadrática. Basta a gente olhar para a definição, gente. Ela recebe o nome de função quadrática se ela for da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu observar aqui, ó, eu tenho isso, ax ao quadrado, a vale 3, bx, onde b vale 2, e o c vale 0, correto? Não há nenhum problema em o C ser igual a zero. A, B e C são números reais. Só o A é que precisa ser diferente de zero. Nós podemos ter também um outro exemplo de função quadrática. A gente também, alguns autores vão ver, vocês vão ver, que chamam de função de segundo grau, né? Pode estar escrito, tipo, 5x ao quadrado menos 3. Aqui, no caso, o A é igual a 5, o B é igual a 0 e o C, né, menos 3, tá certo? Então, aí nós estamos vendo alguns exemplos de função quadrática, onde nem sempre a gente vai ter todos os coeficientes A, B e C diferentes de 0. Obrigatório é que o A seja diferente de 0. Vamos ver. Ai, peraí que eu risquei aqui sem querer. Vamos para o gráfico da função quadrática, né, gente? O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola, tá?
Vou colocar um exemplo bem simples aqui para a gente construir esse gráfico, porque depois nós vamos fazer no GeoGebra, que daí fica melhor, porque eu fazendo aqui vocês sabem que não vai ficar muito legal, né? Então, a gente pode fazer daquela maneira que a gente estava trabalhando na função afim, onde o gráfico era uma reta, né? Eu vou fazer o que? Eu vou atribuir valores para x e assim eu encontro os valores de y. Eu vou pegar uma função quadrática y igual a x ao quadrado, que é bem simples e fácil da gente colocar os pontos aqui no nosso gráfico, né? Porque como é que nós sabemos, gente? A gente sabe que o x é a variável livre, né? E o y é a variável que depende de x. Então, para eu marcar meus pontinhos lá no plano cartesiano, o que eu faço? Eu atribuo um valor para x, com isso eu encontro a imagem desse pontinho x, que seria o nosso y, e daí a gente vai lá e marca o ponto x e y, tá certo? Então, aqui no caso, eu vou pegar um número negativo, o zero e um número positivo, tá? Para funções quadráticas, gente, já é um pouco mais complexo eu fazer o gráfico dessa maneira. Depois nós vamos até aprender, ter outras informações a respeito do gráfico para facilitar. Porque até então as funções que nós estávamos vendo, o gráfico era sempre uma reta. E aí a reta, a gente já sabe, bastava eu ter 2 pontos que eu definia a equação dessa minha reta, certo? Agora complica um pouquinho mais, porque aí a gente pode ter situações onde os números não vão ser inteiros e já fica pior para a gente marcar isso graficamente. Pegando um número negativo, eu colocar o menos 1, x igual a menos 1, o y é menos 1 ao quadrado, vai ser igual a 1. Ou seja, eu vou ter lá no meu plano cartesiano esse pontinho. A minha parábola, né, que essa minha curva, vai passar nesse ponto de coordenadas menos 1 e 1. Se o x é igual a 0, o y é igual a 0 ao quadrado, vai ser 0 também, tá certo? Se o x é igual a 1, o y vai ser 1 ao quadrado, que é 1. E daí a gente vai ter esses 3 pontos. Marcando esses 3 pontos aqui no nosso plano cartesiano, eu vou colocar de vermelhinho para a gente enxergar melhor. Seu ponto 0, 0, o ponto 1 e 1, ou seja, quando x é 1, o y também é 1, ou seja, a imagem do 1 vai ser 1, 1, e a imagem do menos 1 também vai ser o 1, né? Então, vou fazer a curvinha aqui, que é a parábola, passando por esses pontos. Ela não vai ser muito bonitinha nem simétrica, mas ela deveria ser, né, gente? Quando a gente fizer lá no GeoGebra, a gente vai enxergar isso, tá certo? Então, essa é a parábola y igual a x ao quadrado, tá certo? E aí, a gente tem um detalhe importante, é para observar, quando o gráfico... Ah, professora, essa concavidade, observe que a concavidade da parábola está voltada para cima. Em outros momentos, a gente vai ver que ela está voltada para baixo. Quem vai definir isso, a gente vai ver isso por enquanto. Quando a gente estiver lá no nosso curso de Geometria Analítica, a gente vai mostrar e ver em detalhes por que isso acontece, né? Mas aqui, por enquanto, a gente vai ter essa recordação que depende do sinal de A, tá? Então, vamos lá. Para concavidade, olha que legal. O que nos diz... Ai, desculpa aqui, gente, passei sem querer. Na concavidade. A concavidade, o sinal do A é que vai determinar se a parábola está voltada para cima ou para baixo, tá certo? Se o A for positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima. E se o A for negativo, a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo, tá? E aí, então, por exemplo, eu vou lá nos nossos primeiros exemplos, ó, sem verificar nada aqui, só de olhar para o A, nós observamos que no primeiro exemplo a concavidade vai estar voltada para cima, no segundo exemplo a concavidade está voltada para baixo, no terceiro e quarto está voltada para cima, né? Porque só depende do sinal do A. Vamos voltar lá. E aqui, então, a gente pode ter duas situações diferentes para essa nossa parábola. A concavidade dela pode estar voltada para cima
se o A for positivo, mas pode estar voltada para baixo quando o A for negativo, né? Importante eu saber disso, que daí eu não erro o gráfico da minha parábola. Mas depois a gente vai dar várias informações importantes que quando a gente une essas informações, a gente consegue ter um gráfico dessa função quadrática um pouco mais preciso, né? Mesmo sem usar nenhum recurso tecnológico, só fazendo na mão livre mesmo, tá? Ai, lá vai eu riscando como sempre. Estou fazendo isso constantemente, né? Desculpem. E aí nós vamos ver a forma canônica, né? O que significa isso, tá, gente? É só para a gente ficar com uma outra forma para a nossa função quadrática, né? A gente vai transformar tipo, de uma forma mais conveniente, vamos dizer assim, essa função, tá? Que é escrever essa mesma função, só que de forma canônica. Por quê? Da forma que a gente está trabalhando, a nossa função, deixa eu colocar ela aqui, a gente tem a carinha dela, seria essa daqui, né? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Mas a gente pode reescrever ela, tá? Eu vou fazer aqui algumas manipulações algébricas e eu vou falando elas. Qualquer coisa depois vocês podem me perguntar, tá? Mas eu vou escrever tudo em detalhes aqui para depois vocês refazerem. Qualquer coisa é só tirar as dúvidas, ó. Colocando o A em evidência, né? Essa primeira parte aqui, eu reescrevi. Minha intenção é que eu vou reescrevê-la na forma canônica. Coloquei o A em evidência. Aqui dentro do parêntese agora, de forma conveniente, tá, gente? Vocês vão ver que eu vou acrescentar um valor, mas eu vou tirar ele simultaneamente, ou seja, é como se eu tivesse colocado zero. Eu vou colocar mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Eu coloquei esse valor. Aí vocês podem falar, epa, mas aí mudou já a nossa igualdade, botou um valor, mas eu vou lá e tiro esse mesmo valor, ou seja, a gente colocou o número zero, né? A gente não fez nada. Então, essa manipulação algébrica a gente pode fazer porque é como se a gente estivesse acrescentando o zero, tá? Até aí tranquilo, né, gente? Daí eu vou vir aqui, ó, continuando, só reorganizando. Claro que a gente colocou esse valor de forma conveniente, tá? Então, não foi à toa, que era exatamente para a gente poder reescrever aqui, ó, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, tá? Aí o que resta, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos, deixa eu ver, tá? É menos, porque o menos está ali fora, né, gente? C sobre A. E daí o que nós vamos ter, ó, agora sim chegou exatamente onde eu quero. Eu posso reescrever essa primeira parte como sendo x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Aí menos, aqui tirando o MMC e resolvendo, né? O MMC entre quem, gente? Olhando para cá, tá? Entre 4 ao quadrado e a, né? O que nós vamos ter? B aqui vai ficar 4a ao quadrado, então continua dando b ao quadrado menos 4ac, certo? Aqui vai ficar 4a, né? O MMC aqui, ó, 4a ao quadrado vezes a, então vai ficar 4a ao quadrado é MMC dividido por 4a, né? Ficou 4a, por isso ficou 4ac. Olhem só agora como a gente já conhece alguma coisa que está aparecendo aqui. Lá, quando a gente estuda a equação do segundo grau, né, a gente tem que, lembra lá, para a gente resolver uma equação do segundo grau, a gente encontra o delta, né, aquele nosso discriminante lá. E aí o delta, ele é igual a quanto? A b ao quadrado menos 4ac. A gente vai usar ele aqui. Então, nós vamos fazer, então, ó, portanto, né, pelo que nós fizemos, f de x pode ser reescrita como sendo quem? A vezes
Essa é a forma canônica, tá, gente? X mais B sobre 2A elevado ao quadrado menos, ao invés de escrever B ao quadrado menos 4AC, eu vou colocar o delta, né? Sobre 4A ao quadrado, tá certo? E aí, a gente tem a forma canônica dessa função quadrática. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, algum passo que vocês não entenderem, podem me perguntar, revejam aqui, né? Vejam em detalhes, deem pause mesmo, olhem direitinho e não deixem de tirar dúvidas, gente. E aí nós temos a forma canônica, o que nos ajuda até a olhar para o zero dessa função. E acho que os zeros a gente vai ver só na parte 2, né? Para não tumultuar muito, aqui a gente já vem para exemplos. Ó. Então, o que nós temos aí? Em que condições a função quadrática está definida? Então, para eu pensar nisso aqui, ó, em que condições a função quadrática, vou colocar a função quadrática aqui. Y igual a m ao quadrado menos 4, x ao quadrado, menos m mais 2, vezes x, aí menos 1. Eu estou perguntando em que condições ela está definida, gente. Aí vocês vão lembrar lá da definição. Pela nossa definição, o que é que nós temos? Uma função f de r em r, ela é dita quadrática quando acontecer o quê? Quando f de x for ax ao quadrado mais bx mais c, tal que a, b e c são reais e o a é diferente de zero, né? Essa é a nossa condição. Então, aqui, ó, nós já temos, eu vou marcar aqui de outra cor para a gente ver, ó, o a vezes x ao quadrado mais o b vezes o x mais o c. Seria isso, certo? Mas aí o que a gente tem que observar é que esse m, quem é ele, né? Na verdade, a gente está preocupado com esse coeficiente, ó, m ao quadrado menos 4, né? Que problema ele pode nos trazer? E aí, então, a gente tem que ter o cuidado de dizer, bem, para que ela esteja definida, eu só preciso que esse aqui, que é o nosso a, seja o quê, gente? Diferente de zero. Ou seja, eu preciso que m menos 4 nunca seja igual a zero. Eu quero que sempre seja diferente. E aí, para m menos 4 ser diferente de zero, basta que aconteça o quê? Que m ao quadrado seja diferente de 4, o que significa dizer que m tem que ser diferente de mais ou menos 2, tá certo? E aí nosso problema está resolvido, né? Então, a questão é a pergunta, em que condições a função quadrática está definida? Ela está definida como quando m for diferente de mais ou menos 2, ou seja, o m nunca vai estar podendo assumir esses valores. Aqui não há problema se fosse zero, né? Tipo, se o m fosse menos 2 e aqui ser zero. Mas, na primeira condição tem implicações, não há, porque a gente deixaria de ter uma função quadrática, que é o nosso objetivo, tá certo? Vamos para um outro exemplo. Aqui um exemplo 2. Aqui trabalhou bem a definição, né, gente? Nesse exemplo 2, não deixa de ser a definição. Determine uma função quadrática tal que f de menos 1 é igual a menos 4, f de 1 é igual a 2 e f de 2 é igual a menos 1. Então, aqui a gente quer determinar essa função quadrática tendo essas condições. Então, com toda a teoria que vocês já têm, vocês conseguem escrever. Quando vocês lerem que f de menos 1 é igual a menos 4, qual é a leitura que eu imagino que vocês estão fazendo? Supondo, ó, vocês vão ter uma função quadrática, tá? Então, eu sempre estou escrevendo ao longo da aula, vocês estão vendo que eu estou sempre escrevendo. Então, vocês já sabem, nossa função quadrática, de que forma ax ao quadrado mais bx mais c, a, b e c são reais, tá? O que? O a é diferente de zero. Quando vocês leem nas hipóteses de vocês que o f de menos 1 é igual a menos 4, vocês estão vendo que a imagem do x
igual a menos 1, ou seja, que a imagem do menos 1 através dessa função é menos 4, que a imagem do 1 através dessa função é 2 e que a imagem do 2 é igual a menos 1, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Quem seria a imagem do menos 1, gente? O que ela traduz para a gente aqui? Ó? A imagem do menos 1 é fazer o x igual a menos 1 e afirmar que o y dá menos 4. Aqui, quando o x for 1, o y vai ser igual a quanto? 2, né? Pensando algebricamente aqui para eu escrever. Nesse caso, quando o x for 2, o y é menos 1. Lembrando que o y é o f de x, né? A função de x. Então, que equações nós vamos ganhar aí, gente? Vamos lá juntos traçar isso. Para a primeira, segunda e terceira hipótese, né? Vamos dizer assim, que nós temos do nosso problema. Esse e esse. Para cada um, a gente vai achar uma função. No primeiro caso, o que nós temos? Vamos lá. Se o x é igual a menos 1, vamos lá na nossa função quadrática, que é essa cara que ela tem, né? Vou fazer o x igual a menos 1. Então, vai ficar a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais c é igual a quanto? Igual a menos 4. Na outra situação, eu vou fazer o x igual a 1. Então, vai ficar a vezes 1 ao quadrado. Claro que eu não preciso escrever isso, eu só estou escrevendo para vocês não esquecerem depois o que a gente estava fazendo, né? No caso, y é igual a 2. E para a terceira, fazendo x igual a 2, ó, a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c, o y é igual a menos 1. Então, vamos lá, olha o que nós ganhamos aqui, que lindo, gente. Menos 1 ao quadrado vai dar quanto? 1 vezes o a dá a, menos b, mais c igual a menos 4. Na segunda equação, nós temos a mais b mais c. E na terceira, nós vamos ter 2 ao quadrado é 4, vezes a, então 4a, mais 2b, mais c é igual a menos 1. Observem o que nós temos. Tá certo? Agora, nós vamos trabalhar essas três equações, tá? E aí, tá tudo tranquilo por enquanto, gente? Tudo bem? E aí, como é que a gente faz? Ai, meu Deus, coloca para carregar, senão a gente vai ficar sem bateria. A gente pode, deixa eu ver, ó, o método de resolução, a gente pode resolver qualquer método que a gente ache mais simples, né? Que eu fui lá e, professor, eu quero resolver por Cramer, eu vou botar isso na forma de matriz, vou calcular o determinante, pode. Ah, eu quero fazer um escalonamento, pode também. Aqui no caso, se a gente multiplicar a nossa primeira equação por menos 1, o que nós vamos ganhar aqui? Eu observo que a gente tem vantagens quanto a isso, por isso que eu vou fazer assim. Então, multiplicando a primeira equação por menos 1, e somando com a segunda, né? A primeira equação, no caso, ela fica a menos b mais c igual a menos 4. Então, bora fazer um escalonamentozinho aqui. Então, vou multiplicar essa por menos 1 e somar com a segunda, tá? Só para facilitar. Então, fica menos a mais a, já dá 0. Zerou aqui o a. Aqui vai ficar menos b, daí vai ficar mais b com mais b, vai ficar 2b. Daí a gente zera aqui também, ó. Menos c com mais c dá 0. E 4 mais 2 dá 6. Aí, o que a gente ganha de vantagem aí? De graça, a gente já achou o valor de b. E aí, como a gente já achou o valor de b, fica fácil a gente achar os valores de a e c, correto? Por quê, gente? Porque aqui o b, de graça, eu já tenho que ele é igual a 3. Se eu tenho o valor de b, então, o que vocês... Agora, aqui nesse caso, eu sugiro a vocês a fazerem o quê? Substituir o valor de b na primeira
e na terceira, e depois somar essas duas equações, que fica bem simples, né? Substituindo aí na primeira e na terceira, eu vou trazer para cá. Eu espero que não fique tão bagunçado, né? Mas é porque a gente está com pouco espaço. Acho que vou passar na outra página só para a gente concluir. Eu vou ver aqui em cima. Mas vocês têm o quê? Só substituir o valor de B igual a 3, tá? Para a primeira equação, nós vamos ganhar o quê? Vindo para cá, gente. Na primeira equação, eu vou fazer o B igual a 3. Quando eu fizer isso, eu vou ter o quê? Olha, lembrando que a gente estava aqui embaixo, tá? Então, nós vamos fazer o B igual a 3. Então, A mais C vai ser igual a quanto? A menos 4, com esse menos B aqui. Então, vai ficar menos 3, que vai passar mais 3, certo? Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Na terceira equação, vocês têm o que? 4A, aí 2 vezes o B, que vai dar 6, mais C é igual a menos 1, e vai passar menos 6, que vai dar menos 7, tá certo? Daí aqui, gente, vocês podem usar qualquer método, né? Aqui eu posso multiplicar a primeira por menos 1, somar com a segunda, que eu já elimino o C, acho o A, né? E aí o A vai ser o quê? Aqui eu já vou fazer direto, só por causa do nosso espaço, mas vocês vão ter 3A igual a menos 6 e A igual a menos 2, né? E se eu tenho o valor de A, lógico que eu já achei o valor de C, que ele vai ser quem, gente? Menos 1 menos o A, né? O C vai ser menos 1 menos o A. Então, o C vai ser menos 1 menos o menos 2, né? Que vai dar 1. Então, olhem só como ficaram as coisas aqui. Depois aqui, ó, gente, ficou meio confuso só porque tá bagunçado, mas esse sisteminha é o bem simples, né? Esse aqui, ó, eu só fiz por adição, tá? E vocês vão concluir que o A é igual a menos 2 e o C é igual a 1. Logo, quem é a função de vocês, f de x? O A deu quanto, gente? Menos 2. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado a função de vocês. Mais o B, que é 3, então 3x, mais o C, que é o termo independente, que é 1, tá? Então, pediram para a gente determinar uma função quadrática que se comportasse dessa maneira, que os nossos elementos menos 1, 1 e 2 tivessem essas imagens. Nós acabamos de encontrar. Posso conferir se meu exercício está certo, professora? Pode. Basta vir aqui e substituir, né, gente? Ah, com a imagem do menos 1 através dessa função, do 1 e do 2, deu tudo certo? Então, ok, a nossa função está correta, tá? Agora vamos para outro exemplo aqui. Na verdade, eu vou deixar esse exemplo, agora que eu estou vendo, ele é semelhante ao anterior. Tentem resolver ele, gente, mas façam mesmo, façam exatamente igual esse que a gente acabou de fazer, tá? E daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo. Ai, professora, eu não consegui, eu não sei por quê, porque ele é semelhante ao outro, gente. Vocês têm uma função quadrática que só não diz que é quadrática, mas dá a cara dela, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Você olhou para isso, função quadrática. Aí ele dá como hipótese aqui essas três imagens, a imagem do 1, do 2 e do 3, e daí pede para vocês determinarem quem é A vezes B vezes C. Para vocês fazerem isso, basta vocês fazerem a questão que a gente acabou de fazer, encontrar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Como eu vou fazer isso? Exatamente igual nós fizemos o exemplo 2, tá? Qualquer coisa, não deixem de tirar dúvidas, gente. Não esqueçam que eu estou sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, gente, a nossa aula aqui, essa primeira parte sobre função quadrática, encerra aqui, tá? Eu vou fazer o videozinho lá no GeoGebra, só no GeoGebra mesmo, mostrando como é o gráfico, tanto da função afim como da quadrática, como é que vocês poderiam visualizar toda essa situação, tá bom? Beijos e até a próxima aula.